Como saber se é ruim masturbar-se todos os dias? Antes de mais nada, é preciso esclarecer que essa prática é muito comum e traz alguns benefícios. Aspectos positivos da masturbação não compulsiva. A masturbação ajuda a liberar a tensão nervosa excessiva. Portanto, reduz os estados de estresse. Influencia a redução da frequência cardíaca. Fortalece o sistema imunológico. Melhora o humor e combate a dor. E permite que a pessoa conheça seus ritmos sexuais. Esta é uma breve lista dos benefícios de uma masturbação casual. Porém, quando se trata de uma prática repetitiva e constante que sugere uma espécie de compulsão, outros aspectos prejudiciais devem ser considerados. Masturbar-se todos os dias, vício ou prazer. A masturbação excessiva pode levar a um comportamento viciante. Quanto mais o cavalheiro se masturba, mais dopamina é produzida em seu cérebro. Isso pode causar comportamento compulsivo de longo prazo, tolerância inadequada a essa hormona e dependência à mesma. Uma nova investigação publicada pela Biological Psychology mostra que se masturbar em excesso pode reduzir o prazer. Este é o começo de um vício. Geralmente, qualquer conduta ou comportamento realizado em excesso pode se tornar prejudicial. Portanto, qualquer comportamento inadequado que faça com que o cérebro seja inundado com excesso de hormona dopamina pode dessensibilizar o corpo. É assim que um círculo vicioso se forma gradualmente, em que é necessário mais do mesmo comportamento negativo para se sentir prazer. O problema é que, para obter a mesma recompensa, é preciso aumentar cada vez mais o estímulo, em frequência ou duração. Resultado: adicção. Nesse sentido, os pesquisadores descobriram o seguinte por meio de seus estudos. Primeiro, no ato sexual, a ocitocina e a prolactina atingem uma concentração de pelo menos 400% a mais do que no estado normal, além de outros produtos químicos no organismo. Segundo, com orgasmos solitários, produtos de masturbação, esse nível é muito mais baixo. Portanto, a necessidade psicofísica não é totalmente satisfeita. O pesquisador Michael A. Perelman, participante desses estudos, recomenda que é conveniente para o indivíduo buscar ou recorrer a uma nova forma ou forma de estimulação. Para que você possa obter prazer e ter uma variedade de respostas físicas, emocionais e afetivas que são complementares ao prazer sexual, que não são obtidos fazendo uso apenas do ato de masturbação. A masturbação com moderação pode gerar alguns benefícios. Como afirmado anteriormente, moderação e variedade parecem ser a chave para o bem-estar. Isso é revelado por alguns estudos focados no que realmente faz a masturbação todos os dias. Para a saúde, existem vários benefícios para quem se masturba com moderação. Mas, como em tudo, é fundamental evitar os excessos. Por meio do ato da masturbação, a pessoa pode obter prazer com segurança, rapidez e facilidade. E também oferece a possibilidade de todos conhecerem e explorarem ainda mais o seu corpo. Além disso, ele aprende a diferenciar de forma útil entre o que gosta e o que não gosta. O problema que ocorre é quando a masturbação ocorre de forma repetitiva e compulsiva, até chegar ao extremo de deixar de sentir prazer e se tornar praticamente um ato robótico. Empregos que estudaram o vício da masturbação. Sobre esse ponto, recentemente o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais concordou em reconhecer o vício em sexo pela primeira vez, chamando-o clinicamente de desordem de hipersexualidade. Nestes relatórios, é feita referência ao assunto da masturbação excessiva, e se qualifica como um transtorno psicológico obsessivo-compulsivo. Este é o guia manual que se aplica como referência para a psiquiatria mundial. Também estabelece de forma importante que o vício sexual se manifesta de diferentes maneiras, tais como: por meio de relações sexuais com prostitutas, praticar masturbação compulsiva, sexo com várias pessoas, consumo e predileção constante pela pornografia. Cientificamente, foi provado que o comportamento viciante em relação à masturbação resulta de vários produtos químicos liberados no cérebro humano.
Além disso, conforme o cérebro se envolve na liberação de compostos bioquímicos, a resistência a eles aumenta. Por isso, ele sente o estado de necessidade, continuamente, e incita o indivíduo a gerar continuamente a causa da estimulação. Nesse caso, masturbar-se todos os dias ou até várias vezes ao dia. Por outro lado, existem algumas pessoas que se masturbam compulsivamente para tentar diminuir seus níveis de ansiedade. Da mesma forma, o vício da masturbação pode ser comparado a vários vícios, tais como fumantes compulsivos, alcoólatras, que comem excessivamente, ou mesmo aqueles que consomem alguma outra substância ou droga para diminuir seus níveis de ansiedade. O vício que implica e genera um masturbar-se todos os dias, funciona como qualquer outro vício. Quais são as consequências de se masturbar todos os dias? Quanto ao homem, pode haver pouca produção de sêmen, gerando uma ejaculação fraca. A razão fundamental é devido ao enfraquecimento das funções hepáticas, renal e testiculares. Por outro lado, existem as consequências físicas como síndrome de exaustão ou fadiga, devido à fraqueza orgânica. Outra consequência é geralmente um apetite excessivo por carboidratos, que aumenta devido à falta de serotonina. Por tudo isso, a organização NoFap intervém para convencer e ajudar as pessoas que apresentam essa patologia. Seu objetivo é ajudá-los a abandonar o vício da masturbação. Tudo isso é estruturado com o intuito de evitar danos às suas vidas sexuais. Que outros efeitos negativos a masturbação compulsiva ou excessiva produz? Um ponto importante a se destacar é que a masturbação geralmente está intimamente ligada ao vício em pornografia. Esse vínculo consequentemente impõe o ciclo do PMO. Ou seja, pornografia, masturbação, orgasmo. Por causa disso, os membros do NoFap têm emitido relatórios onde atribuem ao excesso de masturbação outros efeitos nocivos para os viciados em pornografia. Entre elas estão perda de sensibilidade. Isso se deve ao excesso de fricção e ao uso constante dos nervos da glande. Isso, com o tempo, faz com que o pênis precise de mais atividade e períodos mais longos para atingir o orgasmo. Principalmente em pênis circuncidados. Aquelas em que uma parte do prepúcio foi cortada. Causando isso também, com o passar do tempo, que com a masturbação você sinta menos prazer. Embora possa não diminuir a intensidade do orgasmo. Por essa razão, se a pessoa se acostumar a chegar ao clímax apenas dessa maneira, a dificuldade aumentará. Ou seja, conforme você se masturba todos os dias, precisará de cada vez mais estímulo. Porém, isso vai depender do corpo de cada pessoa. Pelo número de vezes que você se masturba durante o dia. Bem como o tipo de estímulo a que recorre. A necessidade de usar um estímulo específico. Aqui entramos no campo psicológico. No sentido de que o indivíduo que realiza o ato de masturbação todos os dias ou em excesso, necessita de métodos diferentes. O mais comum é o uso de pornografia para conseguir ficar excitado e chegar ao orgasmo ou clímax. Pode apresentar-se o caso, que se em um determinado momento, o indivíduo carecer desse estímulo específico, é mais provável que ele não consiga uma ereção. Isso é extremamente prejudicial, pois irá requerer cada vez mais estimulação externa, a ponto de não conseguir uma ereção antes de iniciar o ato sexual com sua parceira. Ora, tudo isso tem sua explicação científica, que é que o cérebro é condicionado a ativar o pênis do homem, quando ele usa uma forma específica de se masturbar. Por exemplo, quando ele depende de um certo estímulo visual da pornografia. Da mesma forma, quando um homem se acostuma a ter uma ereção com as mãos, será mais difícil consegui-la com outro tipo de atenção ou estímulo. A consequência mais imediata será um problema de funcionalidade na área sexual, no que diz respeito à vida de casal. Envelhecimento prematuro do pênis. Isso se refere ao fato de que se a pessoa é viciada em masturbação excessiva, ela possivelmente sofrerá dessa anomalia muito mais cedo na vida. Não significa que deixará de funcionar. Não é realmente uma coisa ruim, a menos que alguém esteja ansioso pelo assunto ou tema estético de seu membro.
já que este envelhecimento prematuro pode acontecer se a masturbação for crônica, se você costuma se masturbar todos os dias. Ainda mais se for acompanhado por outros estímulos. Em suma, a necessidade de se masturbar todos os dias atinge os limites de um problema psicológico ou, em alguns casos, vai além deles. Portanto, deve ser tratado clinicamente como qualquer outro vício. Por outro lado, é aconselhável ir a uma consulta com o urologista se o cavalheiro sentir ou achar que ele tem outros problemas. Você é viciado em se masturbar todos os dias. A este respeito, alguns especialistas em saúde apontam que se masturbar diariamente não teria nada de questionável ou negativo. Mas, a partir do momento em que esses hábitos de masturbação interferem, ou interrompem, ou alteram a vida pessoal do indivíduo, ou seu desempenho profissional, ou suas atividades diárias, ou prejudicam pela substituição das relações sexuais com o parceiro. Concluindo, o ato de masturbação é algo natural que todo ser humano já realizou pelo menos uma vez na vida. O problema está no excesso e dependência. E quando essa prática se destina a ser o substituto da relação sexual,